A assertividade é uma habilidade fundamental para o bem-estar emocional e eficácia nas interações interpessoais. Está diretamente ligada à capacidade de se expressar de maneira clara, direta e respeitosa, sem ser nem agressivo nem passivo. Desenvolver essa habilidade pode melhorar não apenas as relações pessoais, mas também as profissionais. E também aumentar a sua autoestima e proporcionar um maior equilíbrio emocional. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao vídeo de hoje. Para quem não sabe, para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia Furtado, sou especialista em inteligência emocional, mais propriamente em transmutação emocional, e venho aqui hoje trazer o título Assertividade, o que é e como desenvolver essa habilidade fundamental. Aqui para percebermos um pouco melhor, a assertividade reside no ponto de equilíbrio entre a passividade e a agressividade. A pessoa passiva tende a se submeter aos desejos dos outros, frequentemente à custa das suas próprias necessidades e desejos. E isso pode gerar um sentimento de ressentimento e frustração. Por outro lado, a agressividade busca afirmar desejos e vontades de maneira que desrespeita o outro, o que geralmente resulta em conflitos e resistência. Ser assertivo significa então se comunicar de forma aberta e honesta, respeitando-se tanto os próprios limites quanto os limites dos outros. Envolve expressar opiniões, sentimentos, desejos de maneira direta, mas com empatia. Para entender melhor, imagina aqui uma situação no trabalho em que o seu chefe pede para você ficar até mais tarde repetidamente, comprometendo mesmo a sua vida pessoal. Responder de forma agressiva seria algo do género. Responder de forma passiva seria aceitar sem questionar e mesmo se prejudicando, obviamente. Uma resposta agressiva seria confrontar o chefe de forma ríspida, o que poderia realmente levar a um conflito maior, desnecessário. Portanto, aqui a resposta assertiva, sem ser nem passiva, nem agressiva, portanto, a gente já sabe que a resposta assertiva é o equilíbrio das duas, da passividade e da agressividade. Portanto, a resposta aqui assertiva seria algo do género em que você explicaria portanto, explicaria que entende realmente a necessidade por parte da empresa, por parte do chefe, na questão de ficar até mais tarde, repetidamente, mas, por outro lado, que você precisa equilibrar realmente as suas responsabilidades pessoais e profissionais. E, portanto, não ficar até tarde para sempre. Portanto, explicar que não pode ficar até tarde para sempre. Portanto, ao fazer isso de forma firme, ao explicar
Portanto, todas estas questões com firmeza e respeito, e que você realmente entenda a necessidade do chefe, mas que precisa equilibrar as suas responsabilidades pessoais e por isso não pode ficar até tarde sempre, está a explicar de uma maneira muito correta e de forma muito assertiva, quer os seus direitos, quer, pondo também aqui em jogo os direitos, neste caso, do chefe. Agora vamos passar aqui para a parte de como realmente desenvolver a assertividade. O primeiro aspecto para realmente desenvolver a assertividade é reconhecer os seus direitos e os direitos dos outros. O primeiro passo para ser assertivo é ter consciência de que você tem direito a expressar os seus sentimentos, opiniões e necessidades, assim como os outros também têm. Saber reconhecer os seus direitos ajuda a entender muito melhor que defender-se não é egoísmo, mas sim uma atitude de respeito próprio. Outro aspecto para desenvolver a assertividade é usar a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, desenvolvida por Marshall Rosenberg, é uma ótima ferramenta para desenvolver a assertividade. Ela se baseia em 4 pilares fundamentais, como o pilar da observação, dos sentimentos, das necessidades e dos pedidos. Portanto, em suma, numa situação desafiadora, você descreve o que aconteceu com base na sua observação, que é o primeiro pilar, pilar da observação. Depois, compartilha como se sentiu, com base nos seus sentimentos, escreve realmente o que sentiu. Portanto, isto é o segundo pilar, sentimentos. Depois, explico por que se sentiu dessa forma. E aí já vai às suas necessidades, já vai àquilo que realmente precisa e escreve exatamente assim, dessa forma, porque é que se sentiu daquela forma. E aqui estamos no pilar das necessidades. E por fim, faça um pedido específico e realista. E aí estamos no pilar dos pedidos. Por exemplo, para ficar aqui mais claro e direto, eu vou dar aqui um exemplo na primeira pessoa. Vou-me colocar aqui, imaginando que estou numa comunicação direta com uma pessoa que está constantemente a interromper-me no meu discurso. Então, uma comunicação assertiva com essa pessoa seria algo, uma afirmação assertiva seria algo do género: olha, quando você me interrompe enquanto estou a falar, através da observação, sinto que as minhas opiniões não são valorizadas. Isto aqui com base no meu sentimento, não me sentir valorizada. Sinto porque preciso de reconhecimento. Aqui utilizo o pilar necessidade. Portanto, eu necessito de reconhecimento, necessito ser reconhecida enquanto estou a falar. Então, eu gostaria que esperasse eu terminar de falar para responder ao que estou a falar. Portanto, aqui faço o pedido e utilizo o último pilar, o pilar dos pedidos. E é assim que funciona, portanto, os 4 pilares da comunicação não violenta de Marshall Rosenberg e que ajudam também numa comunicação assertiva. Outro aspecto
para se desenvolver a assertividade é trabalhar o autoconhecimento. Como é óbvio e como é muitas vezes dito aqui portanto, nos meus conteúdos, nos meus vídeos, o autoconhecimento é fundamental. Trabalhar o autoconhecimento é sempre um pilar fundamental, ou um passo fundamental para seja o que for. Então, aqui, entender os seus próprios sentimentos, valores e limites é fundamental para se comunicar assertivamente. Faça um exercício de reflexão sobre situações em que você se sentiu desconfortável, onde não conseguiu expressar os seus pensamentos, os seus desejos como gostaria, e compreender as suas reações emocionais permitirá que você lide com elas de forma muito mais consciente e assertiva. Portanto, realmente, ao fazer o exercício, ao praticar a reflexão e escrever de alguma forma como se sentiu, portanto, o que é que o tornou desconfortável, e tentar compreender o seu padrão emocional e o seu padrão reacional das suas próprias emoções, irá fazer com que se torne consciente delas e, desta forma, procurar aqui fazer os ajustes necessários. E assim adotar também uma comunicação muito mais assertiva. Outro aspecto importante para desenvolver a assertividade é praticar a dizer não. Muitos têm dificuldade em dizer não por medo de desagradar os outros. Ser assertivo significa ser honesto consigo mesmo e com os outros. Praticar pequenas situações onde possa dizer não de maneira respeitosa, sem justificativas excessivas, é um bom exemplo, é uma boa prática para realmente dizer não. É uma boa forma de praticar dizer não. Por exemplo, se um colega pede ajuda em algo que você não pode fazer naquele momento, uma resposta assertiva poderia ser algo do género: olha, eu gostaria de te ajudar, mas agora não posso. Talvez eu consiga noutra ocasião. Esta afirmação, muito clara, muito simples, muito direta, é uma afirmação que ajuda a perceber perfeitamente que há uma intenção de ajudar, sim, mas que naquele exato momento não é possível essa ajuda. E, portanto, é um bom exemplo aqui de uma afirmação assertiva. Outro aspecto muito importante para desenvolver a assertividade é usar a linguagem corporal a seu favor. A comunicação assertiva também envolve a linguagem corporal. Mantenha uma postura ereta, faça um contato visual com a pessoa que se está a comunicar e use um tom de voz firme, porém calmo. Portanto, aqui não há necessidade de levantar a voz ou de se tornar mais agressivo para se afirmar. Mantenha, portanto, uma postura calma, ereta, um tom de voz firme, mas tranquilo. A forma como o corpo se expressa pode ajudar a reforçar a sua mensagem, transmitindo segurança e autenticidade. E isso é muito importante. Realmente que a outra pessoa sinta que realmente sinta esta segurança a ser passada para o outro lado e essa autenticidade, né? Essa honestidade sua, da sua parte para ela. Agora aqui
em forma de conclusão, vou dar aqui dois exemplos ou duas situações práticas para onde realmente possa desenvolver a assertividade. Portanto, vou dar aqui duas situações práticas onde pode realmente desenvolver a assertividade. Uma no trabalho e outra na vida pessoal. Portanto, agora aqui no caso do trabalho. Imagine que você está numa reunião e alguém desmerece a sua ideia. Voltando aqui à questão passiva e agressiva. Uma resposta passiva seria não falar nada, internalizar a frustração. Portanto, a frustração de alguém ter desmerecido a sua ideia. Não ter gostado, não ter concordado. Outra resposta, ou seja, a resposta agressiva, que está no polo oposto, seria confrontar a pessoa de forma hostil. Mas isso também não é o que interessa. O que interessa é ter uma resposta assertiva, e que é o equilíbrio de ambas, da resposta passiva e da resposta agressiva. Então, uma resposta assertiva poderia ser algo do género: olha, entendo que você tem uma perspectiva diferente da minha, mas acredito que a minha ideia pode ser benéfica e gostaria de explicar os motivos. Portanto, aqui, mais um exemplo claro e direto de uma afirmação assertiva no local de trabalho, onde se está a desenvolver uma reunião. Agora vamos passar por uma situação prática na vida pessoal. Digamos que um amigo constantemente se atrasa para os seus encontros. Se você age de uma forma passiva, pode continuar aceitando, portanto, os atrasos do seu amigo para os seus encontros e se sentir mal, ou começar a se sentir mal, ou a continuar a se sentir mal, e esse sentimento pode ir crescendo. Por outro lado, uma abordagem agressiva poderia ser criticá-lo duramente pelos seus atrasos nos encontros e o que também poderia levar aqui a uma situação hostil. Para ser assertivo, lá está, o equilíbrio. Você poderia dizer algo do género nesta situação: olha, eu gosto muito de passar tempo contigo, mas sinto-me desrespeitado quando tu te atrasas continuamente ou constantemente. Podemos tentar ser mais pontuais para que os nossos encontros sejam melhores para ambos? E aqui está o pedido. Lá está. Uma afirmação bastante assertiva em que ele diz o que sente. Portanto, primeiro diz aquilo que observou, diz aquilo que sente, diz a sua necessidade, portanto, de ter encontros, porque os encontros sejam melhores para ambos, a necessidade de que os encontros sejam pontuais, e depois o pedido. Vamos realmente procurar ser melhores, né? Neste sentido. Portanto, aqui tem os 4 pilares da comunicação não violenta, e lá está o equilíbrio entre a passividade e a agressividade, que já se falou. E assim encontrar a assertividade, que é muito desejada nessas situações. Agora sim, em jeito de conclusão, após analisarmos essas situações práticas, termos visto os aspectos fundamentais para o desenvolvimento de uma assertividade eficaz, aqui, para concluirmos, desenvolver a assertividade é um processo que exige prática e autoconhecimento, mas os benefícios são duradouros, para não dizer mesmo permanentes. Ser assertivo permite que você se comunique de maneira muito mais eficaz, construa relacionamentos muito mais saudáveis e evite desgastes emocionais também desnecessários. Ao equilibrar as suas próprias necessidades com o respeito pelos outros,
você promove uma convivência muito mais harmoniosa e satisfatória. Assim, a assertividade se torna não apenas uma habilidade de comunicação, mas um estilo de vida pautado no respeito mútuo e na honestidade. E é isso que importa. Bem, se gostou do conteúdo de hoje, do nosso vídeo de hoje, põe um gosto, comente e compartilhe. Espero que realmente as dicas aqui dadas neste vídeo tenham sido úteis e espero que as use no seu dia a dia. E até uma próxima.